seguinte: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Amém? Que Deus se digna nos abençoar nessa noite com o que lemos aqui na sua santa e bendita palavra. O título desta reflexão são os grandes feitos do Senhor, né? Agora você faça uma oração onde você estiver, do santuário, peça que Deus graciosamente ministre a sua alma enquanto eu falo aos seus ouvidos. Porque, irmãos, nós precisamos aprender que Deus está conosco aqui todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração em nome de Jesus, né? E também precisamos de entender que Deus, Ele opera em nossas vidas, Ele fala a nossas almas. Quando a adoração chega à sua presença de uma forma que Ele é agradável, então Deus graciosamente dispensa para os adoradores, para a igreja, uma bênção de renovação, de restauração, de fortalecimento espiritual. Então faça uma oração nesta noite, peça que Deus abençoe esta parte do culto, que o seu nome seja glorificado e que Ele, por graça e misericórdia, ministre nossas almas que tanto carecem dEle. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco aqui nesta noite, queremos te agradecer por esta deferência, por esta bondade tua, em se fazer presente todas as vezes que a igreja se reúne para a celebração. Abençoe os teus filhos que se encontram aqui no santuário, aqueles que estão viajando, ó Deus, que foram votar em outras unidades. Queremos te agradecer e pedir também por aqueles que não puderam vir nesta noite porque trabalharam nessas eleições, que o Senhor possa ajudá-los, guardá-los com o teu grande poder, e servido a falar nossas almas nesta noite, que tanto carecem de Ti. Oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Salmos é um livro que foi escrito para servir como o cantor do povo de Deus da antiguidade, do povo de Israel. E tem diversos tipos de salmos. Esse primeiro que eu li, o título é o seguinte: o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Então eu queria nesta noite falar sobre os grandes feitos do Senhor, né? Que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Evidentemente que nós vamos olhar o que Ele fez, o que está escrito, está registrado, já foi inspirado por Deus o registro. Os registros já se encontram à disposição de todos aqueles que têm acesso à santa palavra do Senhor. Esta reflexão é para você, nesta noite, ficar mais apegada ao Senhor, né? O seu Deus, querido, a razão de ser da sua existência aqui neste mundo. Então preste atenção, desliga os celulares, por favor. Amém? Depois do culto você liga nas emissoras, na internet, você vai saber tudo direitinho. Então ninguém se preocupe, está ansioso, porque o que já está definido por Deus já está. Não adianta mais ninguém pensar em outra coisa a não ser na revelação, na manifestação da vontade de Deus. Bom, nós vamos pensar um pouquinho, irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, porque ambos conjuntos dos livros da Bíblia, né, eles registram os feitos do Senhor, né? Os irmãos sabem, já têm conhecimento. O que eu vou falar aqui é, como se diz na linguagem nordestina, chover no molhado, porque você já conhece, mas a repetição faz parte do processo de aprendizado no meio da igreja. Isso Paulo disse, Pedro disse também, e a gente sabe que é assim. Então, em relação aos grandes feitos do Senhor, né? Se você olhar o livro de Gênesis, você vai observar tantas coisas que Deus fez de uma maneira extraordinária, como por exemplo a criação. A primeira sentença do livro de Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa declaração é uma declaração simplesmente extraordinária, porque Ele criou tudo do nada. Amém? Tudo veio à existência pela palavra do seu poder. Deus, Ele graciosamente cria este universo, cria a terra e deixa esta terra para habitar natural
do ser humano. E você vai olhando e vai observando, o povo de Deus é formado através de Abraão, vai para o Egito, fica escravizado durante muito tempo naquele país, e diz a Bíblia que é muito assim comemorado os livramentos, as pragas que Deus trouxe punindo o Egito para libertar o seu povo, culminando com a Páscoa, né? Aquela morte dos primogênitos. E, irmãos, você vai olhando Deus abrindo o mar vermelho para aquele povo passar, detém o sol, detém a lua, para que o seu povo conquistasse vitórias e assim por diante. Existem inúmeros fatos feitos do Senhor lá no Antigo Testamento que estão identificados na história de Israel e cantado através do livro de Salmos. Mas eu queria nessa noite me deter nos feitos do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus ele é conhecido como Yahvé, Adonai, El Shaddai, El Elyon e outros nomes maravilhosos, né? Que identificam Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento o foco é justamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele personagem cujo nome está acima de todos os outros nomes, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, né? E é bom que a gente tenha esta compreensão. Outra coisa que eu tenho pensado muito, irmãos, é nessa variedade da criação, coisa extraordinária. Até coloquei um quadro no Facebook que comecei a pensar, vendo lá na televisão um vídeo sobre o universo, as galáxias, os planetas, os astros, tanta coisa, extensão. Digo, Jesus, como tu és grande, porque fazer todas essas coisas e mantê-las, né, em rotas específicas, né, em órbitas específicas, né, e tudo está funcionando de uma maneira ordeira, segundo a manifestação de tua vontade e do teu grande e glorioso poder, né? Até eu coloquei no quadro do Facebook dizendo, ao pensar nesta extensão, profundidade e complexidade do universo, né, eu caía em adoração ao grande e glorioso Deus, né? E você precisa também ter essa visão de Deus para você viver uma vida mais assim apegada, mais consagrada, e até esse conhecimento dessa grandeza de Deus faz a gente ficar desse tamanho. A vaidade, o orgulho, a soberba desaparecem diante da revelação da grandeza e do esplendor do nosso Deus. Então hoje eu queria enfatizar justamente a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, só lembrando os irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o personagem central de todas as Sagradas Escrituras. Eu inclusive, já publiquei no boletim da igreja Jesus no livro da Bíblia, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas eu queria começar porque o texto sagrado diz que o verbo divino, o Logos, é o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus gerado pelo Pai, pré-existente, coeterno, coigual ao Pai e ao Espírito. Ele graciosamente assume uma natureza humana. Até eu já disse que um dos versículos mais bonitos que eu encontro nas Sagradas Escrituras é aquele primeiro versículo 1, capítulo 1 de São João. No princípio, ou melhor, no princípio, peraí, só um minutinho, agora deu um branquinho, mas é coisinha rápida, né? Sim, senhora. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O versículo 14 é esse versículo que enche profundamente o meu coração. E o verbo se fez carne. Amém? E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos começar pensando, Jesus vem a este mundo, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, cresce normalmente como qualquer ser humano cresceu.
E ao chegar aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, lá na terra de Israel, a Galileia, depois Judéia e assim por diante. E diz a Bíblia, irmãos, que os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele trouxe de revelação acerca de si mesmo, acerca de Deus, do programa redentor, através de parábolas, de discursos, de sermões, coisas extraordinárias que nós não podemos, irmão, deixar de conhecer. Até eu queria desafiar você a valorizar mais a palavra de Deus, porque tudo isso está registrado aqui nas Sagradas Escrituras. Esses feitos do Senhor, né? O que Jesus realizou aqui neste mundo, para a glória do Pai e para a alegria daquelas pessoas que estavam presentes e para nós também que temos conhecimento através das Sagradas Escrituras. Lá em João capítulo 7, versículo 45 e 46, nós encontramos o seguinte: os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Amém? Nunca. E olhe que na história de Israel nós tivemos homens extraordinários, como Moisés, como Elias, como Jeremias, Isaías e outros grandes homens de Deus, o próprio Davi, que era poeta, era instrumentista, era administrador e assim por diante. Eles falaram, eles relataram, trouxeram muito. Salomão foi o mais sábio que existiu entre os homens aqui na face da terra, segundo o relato sagrado, mas nenhum deles se compara com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nunca disseram aqueles homens que foram encaminhados ou delegados pelos sacerdotes da época para trazer Jesus Cristo até a presença deles. Aqueles homens ficaram impressionados com as suas palavras, os seus discursos, a maneira como ele expunha as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus, e eles disseram: nunca homem algum falou assim como estes homens. Então eu queria começar falando sobre os ensinos incomparáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente muitos da igreja não conhecem porque não leem. Porque não leem. Deixa eu ler aqui outra escritura que diz o seguinte, Marcos capítulo 4, 33 e 34, diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém. Quer dizer, a parábola era uma técnica didática que Jesus utilizava comum naquela época em que ele viveu. Nos evangelhos você vai encontrar 30 parábolas proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. 30, irmãos. Dentre as que eu elenquei aqui, eu queria só sinalizar duas delas. O filho pródigo. Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Quem não conhece aquela história daquele pai que tinha 2 filhos, e um deles pede a parte que lhe cabia da herança, o pai, até constrangido, lhe entrega. Ele pega aquele dinheiro, vai para uma terra distante, dissipa todo aquele bem que ele tinha herdado de uma maneira dissoluta, de uma maneira irresponsável, a ponto de ele ficar na miséria e ele se lembrar da casa do seu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, perdoa-me, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me apenas como um dos teus empregados. E ali o pai, ao ver aquele jovem maltrapilho, combaleante, vindo em sua direção, o pai corre, o abraça, o beija e ordena que traga um anel para colocar no dedo, as vestes, e prepara um grande banquete para a vinda daquele jovem. E diz a Bíblia naquela parábola que o filho mais velho ficou reclamando, insatisfeito, porque o pai tinha recebido de uma maneira tão assim bondosa, sem censura, sem reclamação, o filho pródigo que retornara ao lar paterno. Ele disse: esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, louvado seja Deus por isso. Esta parábola, irmão, fala de Deus que espera o pecador perdido, que se afasta dele. Esta parábola traz uma lição para a igreja, para a humanidade, que Deus está com os braços abertos para receber
o homem que criara, que se afastara por causa do pecado. E quando essa pessoa volta, Deus o abraça, perdoa e lhe dá novas vestes e põe um anel no dedo, que é um selo, uma espécie de selo de identidade, e o traz para o convívio da família. Louvado seja Deus por isso. Quem não conhece esta parábola? Filmes já foram feitos sobre elas e assim por diante. Quem não conhece a parábola do rico e do mendigo, de Lázaro? Está lembrado aquela palavra que fala do pós-morte, que é sempre um enigma, ninguém sabe o que acontece quando a pessoa morre, para onde vai, se ele se acaba, se há uma separação de alma e do corpo, e assim por diante. Então ali Jesus revela a realidade para todas as pessoas, para que elas tenham consciência do que ocorre quando o homem falece, quando ele, ou uma mulher, ou um ser humano, quando ele falece, quando ele morre. Há uma separação. A parte material é depositada na sepultura e a espiritual se projeta na eternidade, ou para a presença de Deus, ou para distante de Deus, de acordo com a sua opção que ele fez aqui por Jesus Cristo neste mundo. Se o aceitou, vai morar no lugar de descanso, que é chamado seio de Abraão, terceiro céu, paraíso. E quem não aceitou, quem não se arrependeu, quem não se conformou com a vontade revelada de Deus, é para um lugar distante, um lugar afastado de Deus. Quem não conhece essa parábola também? Jesus, irmão, proferiu 2 sermões famosos, não é? O Sermão do Monte, que é o código de ética para a vida do povo de Deus. Amém? Alguém disse que aquele código de ética é para o povo que vai viver no milênio. Não, queridos, aquilo ali é para a igreja na atualidade, louvado seja Deus. Ali estão as diretrizes dadas por Deus para o bem viver da igreja aqui na face da terra. Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Terminando, ele diz que o homem que obedece a sua palavra é feito aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Que conhece e obedece a palavra de Deus através de Jesus Cristo, construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouviu e não obedeceu, o homem construiu a sua casa sobre a areia, e vem a tempestade e é grande a sua ruína. E o sermão escatológico, o que vai acontecer no futuro? O que está previsto no programa de Deus? Irmãos, Deus tem um plano estabelecido na eternidade, está definido, as etapas estão se cumprindo devagarinho ao longo da história, culminando, querido, no segundo advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande evento que a igreja está diante dela. Os irmãos estão lembrados que os antigos saudavam uns aos outros, Maranata. O que é que significa isso, irmãos? O Senhor vem. Hoje a gente saúda com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, não é isso, né? Hoje lá era Maranata. O Senhor vem. Ou ora vem, Senhor Jesus. Que era o clamor da igreja, para que o Senhor pudesse se manifestar em glória e viesse buscar logo o seu povo da face da terra. Só que no programa já tem um dia e a hora determinado por Deus. Amém? Não foi dado a conhecer a ninguém. Ninguém pode se aventurar sobre a data, nem o dia, nem a hora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já está tudo definido dentro do projeto divino, dentro deste programa. Não é a igreja que vai apressar, ou acelerar ou desacelerar o dia da segunda vinda do Senhor. Isso está dentro do arbítrio de Deus, está definido, e nós estamos caminhando para aquele grande dia que já está revelado no programa do Senhor. E esse sermão escatológico, você encontra ele mais detalhado em Mateus capítulo 24 e o capítulo 25. E os discursos, Jesus, irmãos, ele proferiu 7 grandes discursos que se encontram no Evangelho de São João. Primeiro falou sobre o novo nascimento, como precisa nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Ele falou sobre a verdadeira adoração também, que Deus é Espírito, que importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ele falou sobre a vida eterna, essa vida sem fim, que Ele concede graciosamente ao pecador que é arrependido, acredita na sua mensagem e na sua obra realizada na cruz do Calvário.
Ele falou também sobre o pão da vida. Amém? Quem comer deste pão viverá para sempre. E as pessoas, irmãos, que acreditam, que confiam na mensagem do Evangelho, elas comem do pão da vida. Se alimenta espiritualmente uma vez para sempre. Eu sou, disse ele, o pão vivo que desceu do céu. Ele fala também que ele era a água da vida, que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ela se fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ele disse que era a luz do mundo. Que discurso maravilhoso, irmãos. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem segue Jesus tem a luz da vida. Amém? Sabe o caminho, sabe a quem serve, a quem adora, a quem pertence, porque ele é luz, a luz do mundo. Eu sou, disse ele, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E ele falou também sobre Jesus, o bom pastor. O pastor por excelência, que tem um rebanho, que é a sua igreja. Todos os crentes são ovelhas de Jesus Cristo. Tem aquelas ovelhas um pouco difíceis, né? Estou falando do pastoreio aqui. Também tem, mas a gente, né? Que sou ovelha também, a gente entende, tem que ser maleável, morder e assoprar, né? Porque nós estamos lidando com a igreja do Senhor, o grande rebanho do Senhor, e Ele é o verdadeiro pastor. Louvado seja Deus por isso. Eu sou o bom pastor, disse ele, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Diga amém, irmãos? Então, comecei os grandes feitos do Senhor, falando sobre os ensinos incomparáveis de Jesus Cristo. Agora vamos olhar, irmãos, os grandes feitos, são os milagres que ele realizou. Coisas extraordinárias, resumida por Pedro lá em Atos capítulo 10, 38, quando ele falava àqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio. Ele disse o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesses milagres você vai encontrar curas de enfermidades, milagres de fato, ressurreições que Jesus realizou, expulsões de demônios. Uma obra variada, gigantesca, extraordinária, que o Evangelho registra alguns eventos, porque São João diz que se fosse registrar todas as maravilhas que Jesus tinha operado nos seus dias, não haveria livro. Ele usou até uma hipérbole, né, Isabel? Um exagero que digamos assim, cabe dentro da confecção de um texto. Ele diz que se fosse registrar todos os fatos, os feitos de Jesus, nosso Senhor, não tinha livro no mundo que coubesse o registro. Quer dizer, usou uma hipérbole, mas para exemplificar que foi grande, foram muitas maravilhas que ele operou. E eu queria aqui registrar algumas delas para que a gente se lembrasse. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que estava há 18 anos com aquela enfermidade. A lei mosaica dizia, né, que durante o período de menstruação da mulher, ela estava afastada do santuário, era considerada imunda. Só depois que passasse aquele ciclo é que ela poderia ser reintegrada à adoração na casa do Senhor. Essa coitada estava já há muitos anos, muitos meses, muitos anos, irmãos, com aquele fluxo de sangue. Ela tinha gastado o seu dinheiro com a medicina, não tinha tido solução para o seu problema, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Amém? E ela soube Jesus entrando naquela aldeia ou naquela cidade, e ela mentalizou, ela disse: se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, ficarei livre desta enfermidade. E com aquela vozinha, aquela mãozinha trêmula, quando ela toca, o poder de Jesus sai sobre ela, ela é curada daquele mal. Louvado seja Deus por isso. Amém?
E os 10 leprosos, marginalizados, separados da comunidade de Israel, imundos, cerimonialmente falando, a lei que assim dizia, enquanto a lepra estivesse sobre aquela pessoa, ela era considerada imunda e afastada da comunidade de Israel. E um dia aqueles homens, ao verem Jesus, eles clamam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus disse: mostrai aos sacerdotes. E eles foram curados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram curados. Mas somente um voltou, diz o texto sagrado. Voltou para agradecer a Jesus que lhe abençoara com aquela libertação, com aquela cura, com aquela maravilha. E aquele homem cai aos pés de Jesus e lhe dá graças pela bênção, pela graça alcançada, pela bênção recebida. E Jesus pergunta: não foram os 10 os curados? Onde estão os 9? Só veio este samaritano para agradecer? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso quer dizer que Jesus tem bênçãos maiores para quem agradece, para quem se lembra de que as coisas que tem são dadas por Ele, e que a ingratidão nunca enche o seu coração, meu querido, nem quando alguém aqui no plano material lhe abençoa, e principalmente quando Deus lhe abençoa, que tem abençoado a você, a nós, a sua igreja, o seu povo. Louvado seja Deus por isso. Em tudo é graça, disse Paulo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está bem? Dê glória a Deus. Não está bem? Dê glória a Deus também, irmão. E que milagre, a multiplicação dos pães foram 2, viu? Jesus estava ministrando lá numa planície, muita gente, só de machos, homens tinha 5.000, fora as mulheres e as crianças, talvez tivesse lá 10.000 pessoas, quem sabe. E o sermão foi tão gostoso, as palavras de Jesus enchiam o coração daquelas pessoas que ninguém quis sair daquela reunião. Só que o tempo ninguém controla. A marcha do tempo é inexorável, então ele não. Daqui a pouco já estava tarde. E o discípulo preocupado: mestre, despede a multidão, porque a gente não tem nada que dar para esse povo aqui. Quantos pães tendes? 5. E 2 peixinhos. Mas o que é isto? Manda sentar todo mundo. Amém? Jesus pega aqueles pães, aqueles peixinhos, olha para o céu, dá graças a Deus, entrega os discípulos, entrega a multidão e vai comendo 10, 20, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, e as mulheres, as crianças, todos comeram e se saciaram. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Isso é que é Deus, irmãos. Os feitos do Senhor são reais, estão registrados em sua palavra, e ainda hoje Deus faz milagres e maravilhas no meio do seu povo. Teve outra lá, multiplicação, a transformação da água em vinho, festa de casamento, alegria. É bom casar, né, Raquel? Foi o sermão que eu... Sermão, uma palavrinha rápida que eu dei no casamento de Raquel e de Valdo. Casar é bom. Só que naquela época durava uma semana o casamento, 7 dias, né? E ter festa nesses 7 dias não é fácil. A gente dá uma festazinha aqui de 3 horas, né? Ainda sai gente reclamando que a comida não estava boa. Isso é só uma saidinha, viu, irmão? Pois é, então faltou vinho. Pronto, olha o desmantelo. Mulher, não é chegada a minha hora ainda. Aí Maria somente disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí Jesus disse: tirai, enchei d'água essas talhas, levai ao mestre-sala. E ao levar aquelas águas, foram transformadas em vinho de primeiríssima qualidade. Louvado seja Deus por isso. É um grande feito, meus amados irmãos do Senhor. Amém? Ressurreição, filho da viúva de Naim, de Lázaro, expulsão de demônios, pessoas escravizadas pelo diabo, dominadas,
Mas Jesus, apenas com a sua poderosa palavra, retirai-vos, mandava se retirar deles, daquelas pessoas, ele liberta pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Grande feito do Senhor. Leia a Bíblia, meu querido. Eu não vou perguntar se você está lendo a Bíblia, mas pelo amor de Deus, leia a palavra de Deus, para se inteirar dos feitos do Senhor. Amém? Olhe, a geração que pós-conquista da terra de Israel, porque aquela geração conquistadora, comandada por Josué, falecera, e surgira outra geração, diz a Bíblia, que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos. Quem errou? Quem falhou? A família, os sacerdotes, porque a educação religiosa começava no lar. Os pais eram obrigados pela lei mosaica a ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Aos sacerdotes, escribas competiam também ensinar a lei ao povo de Israel. E às vezes me deu um parente, eu fico preocupado com esta igreja aqui. Quando muitos pais não vêm à escola bíblica dominical, não trazem os seus filhos, eles não estão tomando conhecimento dos feitos do Senhor. E eu não sei como será a igreja daqui a 10 anos. Porque a nova geração está crescendo aqui dentro desta casa sem conhecer ao Senhor nem os seus feitos. Vocês são responsáveis diante de Deus pelos seus filhos. Faça um esforço, reprograme a vida e traga os seus filhos para conhecer a santa palavra de Deus. Feitos do Senhor. E você que já está um pouquinho andado ou rodado na estrada da vida cristã, eu queria lhe desafiar novamente você voltar às origens e procurar a palavra de Deus, lê-la, estudá-la e guardá-la no coração, porque esta palavra é a vossa vida, ela é espírito, ela é vida. E aqui estão registrados os feitos do Senhor, queridos irmãos, tanto no passado, em relação a Israel, e no Novo Testamento, em relação a Israel, mas também mais focado na igreja. Leia a Bíblia. Eu já disse aqui, eu tinha muitos livros em casa, talvez 5.000 livros, não sei nem a quantidade. E peguei todos os meus livros devocionais e dei tudo para os pastores, os amigos, os colegas, dei tudo de graça. A seminários. Fiquei com a nata, digamos assim, compêndios teológicos, que tem comentários, livros de introdução ao Antigo, Novo Testamento, livros que vão explicando. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ninguém pense que você vai aprender os feitos do Senhor colocando essa palavra debaixo das axilas. Vamos dizer sovaco, porque é a linguagem muito, do interior, Ninguém pense que vai aprender por osmose, que essas coisas vão entrar no coração porque está próximo da gente. Você tem que ler, gastar tempo, irmãos. Tem que disciplinar a vida, trazer a sua família para a igreja, aproveitar todos os momentos na casa do Senhor para aprender no seu santo templo. Às vezes a gente olha assim no domingo pela manhã, que é dia do Senhor, dia consagrado ao Senhor, não é nosso. E você em casa, dormindo, não consegue se acordar cedo porque dorme ligado nas redes sociais 3, 4 horas da madrugada. Disciplina a vida, irmão. Tem coisa mais importante para você, é conhecer os feitos do Senhor, para que a fé enche o seu coração e você possa ter uma vida real e tenha a condição de compartilhar a santa palavra de Deus.
Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a obra mais importante que Jesus realizou. Não foi a ressurreição de Lázaro, sabia? Não foi curar os 10 leprosos, não foi multiplicar os pães, foram milagres extraordinários, ninguém nega realmente, mas a obra mais poderosa que ele realizou, a mais preciosa, ele realizou na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus realizou a maior de todas as obras do programa Redentor. Vocês cantaram aqui numa música que eu estava olhando ali. Na cruz, né? Lá na cruz. Pois é, na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida para proporcionar tudo de bem, do que é bom para nós, louvado seja Deus por isso. Me lembro quando eu estive lá em Israel, você chega lá no local, você está vendo o Monte Calvário, um pouquinho à direita, é um monte mesmo, uma montanhazinha pequena, montanha pequena, né? Aí ali tem um formato das cavidades, né? Dos olhos ali, do nariz, da boca. E ali foi crucificado o nosso bendito Redentor. E eu não me contive quando a gente chegou lá. Eu subi lá num pedestalzinho que tinha de um poste e disse: meus irmãos, porque a caravana era composta de praticamente todos os crentes de Jesus Cristo. Tinha gente de Caruaru, de Macaparana, de Timbaúba, de João Pessoa, de Recife. E eu disse: meus amados irmãos, ali Jesus morreu pelos nossos pecados. Não tive acesso porque não era permitido, que a gente vivia num grupo, né, com guia lá em Israel, não poderia sair do roteiro. Eu até dei uma escapulida com o pastor Ronaldo lá no Santo Sepulcro. Lá em Jerusalém eu fugi com o Ronaldo para o mercado de Jerusalém, comprar bugigangas para trazer para João Pessoa como lembrança. Como lembrança, foi como relíquia não, viu? Aliás, dei praticamente tudo, só ficou com um chaveirozinho lá com o nome de Jerusalém. Por quê? Porque eu já tinha ido no sepulcro que os cristãos dizem que Jesus ali foi sepultado. A igreja do Santo Sepulcro é uma igreja católica, um templo grande, e lá dentro tem essa possível tumba de Jesus, dentro do santuário católico. Esse outro não, é no jardim, e ali tem uma tumba, tem a entrada. Eu entrei lá como Pedro, lá dentro olhei, e ali foi Jesus depositado. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou dentre os mortos, louvado seja Deus por isso. Amém? Ressuscitou dentre os mortos, autenticando a obra redentora que ele viera realizar na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus é a essência do Evangelho. Nesse Evangelho está sendo pregado: venha para Jesus para você enriquecer. Não, irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados, disse Paulo, e ressuscitou para a nossa justificação. E aquela obra foi a obra mais grandiosa que ele realizou aqui nesse mundo. Ele veio para morrer. Já sabia, a morte de Cristo foi pré-determinada por Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, Judas Iscariote e outros personagens foram pessoas usadas por Deus para cumprir o seu propósito eterno. E esta obra, meus queridos irmãos, ela lhe proporcionou perdão para os seus pecados, louvado seja Deus por isso. Ou você não sabe que você é pecador? É bom lembrar, viu? É bom lembrar que você e eu somos miseráveis pecadores. Já nascemos mortos em delitos e pecados. O pecado de Adão, a sua culpa foi imputada
para a sua descendência, e eu e você nascemos no estado pecaminoso. Mas Jesus na cruz, irmãos, morreu pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados da sua igreja, louvado seja Deus por isso. Quem crê nele é perdoado. A maior bênção que o homem pode ter aqui na face da terra, irmão, não é ter um carro BMW, uma Ferrari, não é ter um apartamento, um emprego de 100 mil reais, é ter o perdão dos seus pecados, louvado seja Deus por isso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa é uma bem-aventurança que a cruz nos proporciona. A morte de Jesus Cristo, que será comemorada nesta noite, foi feita para o perdão, para a nossa eterna redenção e contínua purificação dos nossos pecados. Não guarde pecado no coração, você que é crente, porque Jesus, ele já perdoou os seus pecados. E se aproprie nesta noite do perdão, da purificação, para você manter a comunhão com Deus afinada. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Filhinhos, disse São João, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Irmãos, a nossa natureza, mesmo ela sendo transformada, mas ainda tem uma inclinação natural ao pecado. Achou Catão a dizer que a nossa natureza é irmã doida, e está sempre nos inclinando para nos afastar de Deus. Mas Jesus perdoa os nossos pecados. Esta é a grande novidade do Evangelho. Amém? Jesus perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não guarde pecado no coração, querido, porque aquele que encobre as suas transgressões, diz a Bíblia, nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia, o perdão, a reconciliação. Outra bênção que a cruz te deu foi a regeneração. Esse homem carcomido pelo pecado, a natureza completamente dominada pelo pecado, ele agora foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Preço de redenção, o sangue do Cordeiro. O homem escravizado pelo pecado, escravizado pelo diabo, Jesus paga o preço de sua eterna redenção, louvado seja Deus por isso. Amém? A sua libertação. No contexto dessa escritura, está se falando do mercado onde os escravos eram expostos à venda. E chegava alguém com capacidade, pagava o preço e levava aquele escravo para ser propriedade sua. Cristo nos libertou da escravidão da lei, louvado seja Deus por isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, disse o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso. Comprado, redimido, para ser o que agora? Uma propriedade exclusiva de Deus. Você antes era servo do pecado, servo de Satanás, mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é que é amor, isso é que é obra, irmãos. A redenção da alma é caríssima, diz a Bíblia, e ninguém tem condição de pagar, só Jesus com seu sangue na cruz do Calvário. Sangue que redime, que compra, que liberta, que arranca das garras do diabo, das garras do pecado, e traz para si, com propriedade exclusiva dele. Irmãos, veja que privilégio Deus nos deu através de Jesus Cristo. Você, eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados
do mercado de escravo, da perdição, trazido por Jesus para si, para o seu seio. Dê glória a Deus por isso, irmão. Regeneração, houve uma obra de transformação. A alma, escuta o que eu estou lhe dizendo, a alma redimida, irmãos, ela aspira os céus, as coisas de Deus. Vocês conhecem uma bússola? Quem conhece a bússola, levanta a mão. Quem não conhece, levanta a mão. É um instrumentozinho de direção que a agulha está sempre voltada para o norte. Pega uma bússola e dá uma agitada nela, a agulha fica doida, mas ela vai devagarinho, vai e aponta para o norte. Assim é um cristão convertido, irmãos. Mesmo que ele tropeça aqui, cai acolá, mas a sua alma ela está ali com Jesus Cristo. Amém? Ela está sempre voltada para Ele, irmãos. Eu conheço uma pessoa que ele era bem casado, a esposa, diácono de uma determinada igreja, a esposa faleceu e a vida espiritual dele desceu também. Parece que a mulher era o sustentáculo da vida dele, porque ela morreu, ele desmantelou-se. E ficou experimentando mulheres. Casava com uma, largava, casava com outra, era uma perreia mal do mundo. Quando eu encontrava lá no comércio, ele dizia: eu estou desviado, mas sou crente, viu? Vou voltar de volta, irmão. Hoje arranjou outra companheira, conhece aí, ele ajeitou-se. Equilibrou a vida espiritual. Está vivendo com ela. E parece que vai morrer com ela. Não sei quando vai morrer primeiro. Pois é, irmãos, então a vida, essa obra de regeneração, de transformação, é uma bênção que é oriunda do Calvário, queridos irmãos. O que é que Paulo diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você não sente nenhum desejo de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de vir para a igreja, das duas, uma. Infelizmente, você ainda não foi convertido, ou você está afastado de Deus, sendo crente. Mas hoje é a hora de voltar. Amém? Hoje é a hora de renovar os laços, os votos de consagração ao Senhor, porque você é uma propriedade exclusiva de Deus. Reconciliação, outra bênção oriunda do Calvário. Nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus. Aí Jesus morre na cruz, ele reconcilia judeu com gentil num corpo só e ambos com Deus. Isso é chamado de reconciliação. Agora Deus é seu amigo, não é mais seu inimigo. Através de Jesus, Deus se aproxima de você graciosamente e você deve se aproximar dele também. Amém? Não há mais inimizade para o crente em Jesus Cristo em relação a Deus. Não deve também haver com o seu irmão, por questão de política, futebol, por questão meramente humanas. Queridos, não pode. Não pode. Nós já fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Nós andamos com Deus aqui neste mundo. Não há mais nenhuma parede de separação entre nós e o nosso Deus, porque nós somos reconciliados por Ele, Jesus. Deixa eu ler o texto aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí Paulo agora faz um apelo e diz: rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Mas deixa eu terminar aqui. Tem muitas bênçãos. Eu poderia passar a noite todinha aqui mencionando e citando o versículo, mas vou me deter só mais uma, que é a adoção de filhos.
Amém? Eu conheço um obreiro, ele é muito idoso, amigo. Ele disse, numa certa ocasião, que a maior bênção que Deus dera ao crente, a bênção de ser um servo dele. Não discuto. Ser servo de Deus é um privilégio. Mas o maior privilégio é sermos adotados como filhos de Deus. É diferente, irmãos. É diferente. Deus, Ele graciosamente nos adotou. Deus, Ele é Pai. Deus é Pai. Mas essa paternidade vai em duas direções. Primeiro, Ele é Pai de Jesus Cristo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Amém? E depois, a paternidade dirige para a igreja. Filhos adotados por Deus. Por Jesus Cristo. Quer dizer, irmãos, eu não preciso nem falar aqui para vocês que são pais, né? Pais e mães, né? Porque eu vejo aqui o carinho, estão me ouvindo os meninos aí, os pais novos? O carinho que vocês têm com os filhos de vocês, que eu tenho com os meus, é coisa linda, irmãos. Isso é um reflexo da paternidade de Deus. Amém? Uma pergunta, quem quer o mal do seu filho? Ninguém. Então você acha que Deus vai querer o seu mal? Não, irmão. Não. Não. Deus é Pai. Amém? Fomos adotados por Ele através de Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui um texto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelos quais nos fez agradado a si mesmo no amado. Agora você é filho de Deus. Amém? Ninguém toca, ninguém mexe. Deus, Ele olha para você, faz as provisões para a sua vida, cuida de você e protege você. Nenhum mal sucederá à igreja. Diga amém. Porque ela está protegida por Deus. Toda arma, disse Isaías, preparada contra ti, não prosperará. Com este povo não há encanto, não há nada, maldição. É o povo abençoado por Deus. As bênçãos de Deus já desceram sobre você no dia da sua conversão a Cristo. Paulo diz, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Amém? Né? O que é que você está precisando? Peça a papai, ao seu papai, ao meu papai. O que é que você precisa? Busca o seu pai. Ele mesmo diz, qual é o pai que se o filho lhe pedir pedra, lhe dá uma cobra? Ou de pão lhe dá uma pedra ou uma cobra? Qual é o pai que faz isso, irmão? Se vós que sois maus, disse ele, sabei da boa dada do vosso filho, quanto mais o Pai Celestial dispensará para vocês bênção dos céus, louvado seja Deus por isso. Mas deixa eu terminar também dizendo que o pai às vezes tira o cinturão para dar uma lapada na linguagem nordestina no filho que desobedece. Ah, pastor, essa faceta da paternidade de Deus, não falo não. Por quê? O Deus que abençoa, que perdoa, que purifica, que redime, que dispensa bênçãos, é o Deus também que chega junto quando a gente comete aquilo que não te agrada. Uma pergunta, você não disciplina o seu filho, não? Ou você está seguindo a pedagogia moderna, que não pode nem olhar para o filho para dizer que ele está errado? A criança pega um negócio de um coleguinha na classe, traz para sua casa e você nem pergunta onde é que ele estava. Irmãos, precisamos aprender a disciplinar o nosso filho. Não é também para matar,
Eu estava numa igreja que uma vez um irmão lá deu uma surra no filho adolescente, quase me matava. Errado. Errado. Mas fazer o mal e passar a mão na cabeça, pegar a sandáliazinha japonesa e bater, o menino fica zombando de você. Fica zombando de você, viu? Deixa eu contar uma experiênciazinha minha. Lá em casa, quando Ana, né, que era mais traquina, o menino fazia um desatinozinho, trancava-se no quarto. Eu digo, saia, que eu só lhe dou uma. E se não saiu, se um dia sair, eu vou dar 3, 4. Aí saía gemendo, eu dava uma cipuada, segura, aí nunca mais fazia coisa boa. Eu levei um bocado de lapada em casa, viu? Meu apelido era Foguinho, imagina a peça. E papai chegava junto de mim, mamãe também. Não endoideci nem me tornei bandido. Glória a Deus! E olha que o velho pegava pesado, dava um cascudo que eu ia lá no outro mundo e voltava, que é até pesado, né? Mas eu não reclamo. Gostei de seu Cavalcante, sisudo. Eu sou muito mais alegre do que ele. O velho era fechado, mais sério, né? Ele não ria em nenhuma circunstância, mas era uma alma, né, cuidadosa. Ele dizia, meu filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Irmãos, estou falando sobre a paternidade de Deus, né? A bondade e a severidade de Deus. E eu deixo ele terminar dizendo uma palavra, pelo escritor de Hebreus. Qual é o filho, disse o escritor dos Hebreus, que o pai não disciplina? E disse mais, se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filho. Porque o pai disciplina ao filho que ama. Amém? Então, irmãos, eu poderia passar a noite falando sobre a graça de Deus que deriva da cruz do Calvário, deriva da obra redentora, adoção, reconciliação, justificação, regeneração, perdão, salvação, vida eterna. Irmãos, a riqueza é imensa. Os feitos do Senhor. Não há obras como as obras realizadas por Deus. Diga amém. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Deus abençoe você, meu irmão. Que você possa agora se interessar mais pelos feitos do Senhor. Amém? Que estão registrados aqui em sua palavra. Busque a palavra. Você vai ouvir a voz de Deus e encher o seu coração de fortaleza e de alegria. Deus abençoe vocês, a nós todos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.